Iago Martins é host do canal Dois Dedos de Teologia. É um pastorzinho famoso aí da internet, porque eu já tive algum respeito no passado. Esse respeito veio diminuindo ao longo dos anos e desapareceu completamente agora. Iago já fez um podcast junto com o canal Contemporâneo e Jurandir Gouveia, enaltecendo as virtudes do Superman do James Gunn, e também lançou um vídeo agora, a lição bíblica do Superman de James Gunn. Já logo de cara causa um desconforto, você vê um pastor defendendo um pedo. O Iago pode de repente alegar que não sabia. Caso seja essa a sua alegação, Iago, porque eu tenho quase certeza que você vê o canal, eu não vou falar sobre isso aqui porque é uma prévia, mas vou deixar para as refutações, porque vou refutar esse vídeo e também o podcast do Contemporâneo. A gente vai deixar aqui o link do nosso documentário banido do YouTube, que reúne as evidências de que o James Gunn não é apenas o que a gente diz que ele é, mas ele é um homem extremamente orgulhoso de ser isso, né, de ser um Pedro. Então vamos lá. Sem querer, o Iago, ao traçar um paralelo, ou mais do que um paralelo, uma conexão direta entre Superman e Jesus Cristo, indiretamente o Iago confirma aquilo que eu sempre tenho dito, que Superman é uma nova imagem de Deus. Que paralelo ele faz? Ele faz um paralelo entre as pessoas que não gostaram do filme, que segundo Iago não gostaram por conta da ênfase na humanidade do Superman. Quer dizer, para o Iago as pessoas não podem não ter gostado do filme porque os filmes anteriores eram superiores cinematograficamente. Não estou nem falando com relação à adaptação do Superman, né? Porque você tem de um lado um diretor, Zack Snyder, e do outro você tem um TikToker, né? Então as pessoas não podem não ter gostado disso, porque a edição é desastrosa, o roteiro é ruim, os personagens são planos. Não, elas não gostaram porque elas rejeitam a humanidade do Superman, e aí ele relaciona essa rejeição com os hereges do século II e III e IV, o começo da era cristã, que rejeitavam a humanidade de Jesus. E aí isso me espanta, porque, como eu disse, eu sabia que ele era norme em cultura pop, e eu já tinha uma ideia que ele era norme em teologia, mas eu não pensei que era tanto. Porque aquilo que no primeiro século é chamado de humanidade não é o que o Iago e todo mundo está chamando de humanidade com relação a esse Superman. Eles apontam para a humanidade do Superman por conta da sua confusão, da sua dor, da sua fraqueza, do seu desejo de ser incluído, que é o que ele fala ao longo de todo esse vídeo. Enquanto que os pais da igreja e os teólogos dos concílios falavam da humanidade essencial. Irineu de Leão diz que Jesus tomou o protoplastes de Adão. O que isso significa? Ele não apenas se tornou um homem, Jesus se tornou o homem. Jesus recapitulou a raça humana. Quer dizer que Jesus tomou a substância de Adão para então tornar-se a nova cabeça da humanidade. Porque só assim o pecado humano seria redimido. E veja bem, a defesa cristã, a princípio, desse modelo de encarnação, completamente perdido ao longo dos séculos, é de que, por meio disso, tornando-se homem, o homem se tornaria Deus. É a teoses, que eu sempre falei em toda a minha carreira de YouTube, né? Tanto no meu canal antigo, como aqui no Nova Gênesis. Ou seja, simplesmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não havia uma lista, uma discussão do que Jesus podia ou não podia enquanto homem. As qualidades essenciais do ser humano não estavam ali, não estavam destacadas. Querer comparar o Jesus da Bíblia com o Superman do James Gunn, dizendo que eles são ambos humanos, é um absurdo. No máximo, eles poderiam parecer na paixão, mas enquanto o Superman do James Gunn é um chorão, que sempre perde, Jesus mesmo na cruz, nos evangelhos, está no comando de tudo. Ele perdoa o ladrão que está ao lado dele, ele pede perdão ao pai, ele cumpre profecias, ele dá ordem ao discípulo para ficar com a mãe dele. Eles não são iguais. Jesus, no auge do seu tormento, continua sendo Deus. O Superman do James Gunn, porque tomou uma surra, esqueceu que era super.
Além disso, Iago praticamente reescreve o filme. Ele acrescenta coisas que o filme não discute. Ele vê coisas que o filme não fala. Ele estende cenas que o filme não tem. Será que o Iago faz parte da Irmandade do Pix ou será que ele só é emocionado mesmo? Eu já anunciei aqui no canal que farei uma refutação do vídeo do Iago sobre o Jesus histórico. E vocês percebam, né? Já me perguntaram por que eu teria que fazer isso. Aí tá a resposta de vocês. O Jesus histórico, se Jesus é histórico, ele vai acabar por refletir o conceito de humanidade que nós temos na história. Como é a forma que nós vemos o homem hoje? Pois bem, se Jesus é histórico, nós iremos impor à nossa época a historicidade dele. E aí nós teremos um Jesus fraco, um Jesus abraçador, um Jesus amigo imaginário, um Jesus namorado, o meu Jesus de muitas menininhas aí que gravam vídeos no YouTube. Esse não é Jesus. E não é essa humanidade que os pais da igreja pensavam acerca dele. Isso aqui é só uma prévia. Iago, meu querido, tô indo para cima de você, hein? Aguarde. E um abraço a todos.